Olá, você bem-vindo aqui no canal. Que Deus te abençoe e que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Mais um vídeo para que nós possamos resumir a nossa lição e meditar nas palavras da vida. Estamos na lição número 8, que tem como título A Esperança do Novo Testamento, baseada no livro de 1 de João, capítulo 5, versos 11 e 12, que nos dizem: O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Temos estado a estudar a relação que existe sobre a morte com a ressurreição e também temos estado a ver a questão da morte de Cristo como ela é bastante importante para nós. Aliás, ela é o clímax de todo o Evangelho. Mas a morte e a ressurreição de Cristo não são apenas isso. Ela apenas não traz boas novas, mas ela centraliza-se no desfecho do grande conflito, porque no fim o bem vencerá o mal. Porque quando olhamos ao redor, o que nós apenas encontramos é apenas um gemido do bem. O bem gemendo pelo sofrimento que o mal está causando. Queridos, sem a morte de Cristo, sem a sua ressurreição, de nada valeria a nossa esperança, de nada valeria a nossa fé, de nada valeria o nosso esforço de a cada dia buscarmos a Deus. Seríamos mais do que miseráveis homens. Queridos, vocês sabem perfeitamente que quando o inimigo levantou-se no céu e disse que era impossível sermos obedientes à lei do governo de Deus, alguém levantou e disse: não, é possível. E esse alguém é o próprio Cristo. Ele veio passando muito tempo, milhares de anos, e provou na carne humana, no momento em que a humanidade estava fragilizada, carregando sobre si a hereditariedade dos pais. Queridos, é algo tenebroso quando nós paramos para olhar sobre a vida de Cristo no local onde foi o seu crescimento, onde ele cresceu. Nós podemos parar e começar a refletir sobre o quão grande amor Deus teve para conosco. Tão grande condescendência Deus teve para conosco. Então, queridos, a lição dessa semana não somente vai falar sobre a morte e a ressurreição, não vai falar sobre as ressurreições que ocorreram no passado, não vai falar apenas sobre a ressurreição no futuro, mas ela traz-nos esperança no Novo Testamento. As passagens no Novo Testamento sobre a ressurreição dos mortos, sejam de Paulo, dos outros apóstolos ou do próprio Jesus, não dizem nada sobre almas ou espíritos imortais já estarem no céu. Como muitos afirmam que uma vez que morremos, logo vamos para o céu. Então, para que vale mais a ressurreição? Para quê? Se os mortos, logo que quando morrem, vão logo para o céu. Então, para que vale a ressurreição? Não faz sentido. Pense sobre isso. Para que Jesus uma segunda vinda, se quando morremos, vamos logo para o céu? Alguns até dizem, o corpo e o sangue não herdarão o reino dos céus. Sim, este corpo corruptível não herdará o reino dos céus, mas um corpo transformado em incorruptibilidade, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, sim, este herdará a eternidade. A esperança do Novo Testamento está na ressurreição e na segunda vinda de Cristo. Pois Cristo esmagou a cabeça da serpente por completo. Ficou bem claro diante de todos o universo que as acusações de Satanás foram demonstradas falsas. E que é possível seres inteligentes viverem em obediência aos mandamentos e às leis do governo de Deus.
Nesta lição desta semana, são mencionadas as seguintes passagens relacionadas ao estado dos mortos, como, por exemplo, Hebreus 11, 39 e 40, que nos diz que os heróis da fé não receberão sua recompensa celestial até que recebamos a nossa. 1 de João, como lemos. Também, capítulo 5, verso 11 e 12, este texto ensina que somente aqueles que estão em Cristo têm a vida eterna. Portanto, as implicações são claras. Não somos dotados de alma imortal, pois somente aqueles que escolhem a Cristo receberão a vida eterna. O texto que nós bem conhecemos, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, versos 12 a 19, apresenta-nos a nossa esperança da ressurreição e vida eterna vem unicamente da ressurreição de Jesus. Primeiro Cristo e depois as primícias. Se não ressuscitarmos naquele momento, significa que Cristo não ressuscitou. Se isto for verdade, então todos morreremos e permaneceremos mortos para sempre. Mas João 14, versos 1 a 3, traz uma grande esperança. Jesus prometeu preparar um lugar para nós e voltar para nos buscar. Essa promessa seria desnecessária se os mortos não estivessem no céu. Mas João versos 35 a 54, capítulo 6, afirma-nos claro, Jesus disse 4 vezes que no último dia ele ressuscitaria quem cresce nele. Se os seres humanos serão ressuscitados, então precisam voltar à vida após a morte, o que os impossibilita de viver em outro lugar como almas ou melhor, como espíritos. É aquele texto lindo que nós conhecemos de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3 a 18. Gosto muito desse texto. Deus ressuscitará os crentes falecidos, nossos entes queridos serão ressuscitados e eles se encontrarão com os que estiverem vivos naquele momento. Paulo cria nisso. A ressurreição final não terá significado se as almas já estivessem no céu, que não faz sentido. E texto de 1 Coríntios 15, versos 50 e 55, o tal mistério é a transformação dos justos que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo. Num piscar, no abrir e fechar dos olhos, serão transformados. Esse corpo que é mortal se revestirá de imortalidade. A ressurreição dos mortos e a transformação dos justos vivos acontecerão ao mesmo tempo. Não seremos como Lázaro, que Jesus disse, Lázaro sai para fora. Ele saiu, mas o seu corpo não estava glorificado ainda. Aliás, ele ainda não está. Também dorme no pó da terra na esperança de ver Jesus voltar. Queridos, esse texto de 1 Coríntios capítulo 5, 15, aliás, é um texto fantástico. Pois 2 das passagens estudadas nesta lição são, aliás, desse capítulo o âmago de todas as controvérsias que existem sobre a ressurreição. Mas o texto é tão claro, muito claro. Se Cristo não ressuscitou, vai em nossa fé e permaneceremos ainda nos nossos pecados. Somos mais do que miseráveis pecadores e somos mentirosos. Queridos, a ausência de morte não significa que a vida humana será independente de Deus, o único que possui imortalidade inerente, não emprestada, conforme o texto de 1 de Tessalonicenses, verso 16 do capítulo 6. Os seres humanos glorificados continuarão a depender do Criador para seu sustento vital. Como é óbvio, o rio da árvore da vida e a árvore de vida, mencionados lá em Apocalipse capítulo 22, demonstra que os seres humanos sempre serão dependentes da fonte da vida, que é Deus. Ele também será a luz deles. Não precisaremos de mais do sol para alumiar, nem a lua de noite. Embora isso não signifique que o sol e a lua não estarão lá. O fato de que os seres humanos comerão frutas da árvore e beberão a água do rio demonstra que serão ressuscitados
com formas corpóreas e não serão simplesmente espíritos desencarnados. Os seres humanos serão ressuscitados para viver para sempre em forma corpórea. Um corpo novo, transformado, glorificado, assim como os nossos meus pais tiveram, Adão e Eva. Não com esse corpo presente que nós temos aqui. Não tem nada a ver. O corpo é transformado. Podemos ver isso em verso 52 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Mas a pessoa não se torna um espírito desencarnado. Esse texto, Paulo aborda a falsa crença de que não haveria ressurreição futura do corpo. Esse erro deveria, aliás, melhor dizendo, esse texto vem para suplantar, vem para deitar abaixo a teoria de que quando morremos, vamos logo para o céu. Quando morremos, vamos logo para o purgatório, ou para o inferno, ou para o Hades, como muitos chamam. Esse texto, ele vem para demonstrar-nos claramente que existirá uma ressurreição em que aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados com corpos já transformados. Os que estiverem vivos serão num piscar de olhos transformados e subirão para encontrar com o Senhor nos ares. Esse erro é derivado da crença gnóstica, helenística, em uma alma imortal, que alguns, ou aliás, muitos crentes coríntios, devem ter abraçado. Paulo argumentou que negar a ressurreição corporal para os crentes era negar a ressurreição corporal de Jesus. Muitos afirmam que a Maria Madalena, quando foi interpelada por Jesus, e com aquelas frases, não me detens, não me toques, que eu não subi ao meu Pai. Então quer dizer que ele era um espírito que estava ali. Não. Não é isso. Prestemos atenção ao que o texto afirma, porque depois que Jesus sobe ao céu, ele desce novamente, aparece aos seus discípulos. Tomé, vai e toca nele. Isso é um assunto que poderíamos dar na próxima vez. Se tiver dúvida em relação a este assunto, por favor, escreva no comentário por que Jesus disse na Maria Madalena: não me detens, não me toques ainda não subi a meu Pai. Queridos, se as pessoas não forem ressuscitadas corporalmente, então está claro que Jesus também não ressuscitou. E se esse for o caso, devemos ter pena de nós mais do que de qualquer outra pessoa, pois cremos em uma mentira e pregamos essa mentira e, consequentemente, nenhum de nós será perdoado dos nossos pecados. Exatamente. Nessa linha de pensamento, os crentes que estiverem vivos e aqueles que faleceram, portanto, não têm esperança da vida eterna. Em vez disso, Jesus é chamado de as primícias daqueles que dormem. Porque assim como Adão, em Adão, aliás, todos morrem, assim também, em Cristo, todos serão vivificados. Todos que desceram na esperança de ver Jesus voltar ou que morreram em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua segunda vinda. Não sei se perceberam. Cristo, vírgula, as primícias, vírgula, ou melhor, ponto e vírgula. Depois, os que são de Cristo, quando? Na sua segunda vinda. Temos aqui 3 estados. Já paraste a pensar nisso? A metáfora vem da primeira colheita. Assim como primeiramente vinham os primeiros frutos ou produtos que sinalizavam que toda a colheita estava para vir em seguida, assim Cristo foi o primeiro. E então viria a colheita. A colheita será de todos aqueles que são de Cristo. Pois tenham atenção no capítulo 27 de Mateus. Os outros só ressuscitaram depois que Cristo ressuscitou.
Não sei se você conhece esse texto, mas ele é bastante importante para nós. Vamos ler esse texto, Mateus 27. Vamos lá dar um pulinho. Mateus 27, verso 50 a verso 53. Vamos lá. E Jesus clamando outra vez, Eli, Eli sabachthani, com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra. E fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros quando? Depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Vou repetir esse verso 53, que ele é bastante importante. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, ou nesse caso Jerusalém, e apareceram a muitos. O texto é muito, mas muito claro. Queridos, é fascinante o fato que Jesus tenha ressuscitado em 16 de Nisan. Portanto, ele serviu como penhor, o primeiro molho, as primícias da colheita completa de todos os crentes que serão ressuscitados quando? Também um dia, quando ele regressar. Mas é importante notar que a colheita só será feita na sua vinda. Portanto, não há colheita que já esteja sendo realizada fisicamente no céu, exceto para aqueles a respeito de quem somos informados de que foram ressuscitados ou levados diretamente para o céu, como Enoque, Elias e Moisés, e aqueles que foram ressuscitados dos mortos durante a ressurreição de Cristo. A novidade de vida de Jesus aponta para a nova vida e ressurreição de todos os crentes. Isso é fascinante. Embora Paulo tenha dito que todos serão vivificados, ele de modo algum sugeriu que todos receberão a vida eterna. Paulo não acreditava na ressurreição universal. Isso não existe. E temos vários textos que mostram isso. Romanos 2, 5 a 12, Efésios 5, verso 6, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6 a 10 e outros mais. O Paulo deixou bem claro que aqueles que serão ressuscitados na segunda vinda são os que estão em Cristo Jesus. Os que não andaram segundo a carne, mas segundo o Espírito. O apóstolo usou a expressão em Cristo em suas cartas para indicar um estreito relacionamento e unidade entre o crente e seu Cristo. Ele enfatizou, fez questão de deixar claro que a ressurreição de Cristo realizou mais do que seu próprio retorno à vida. A ressurreição de Cristo ofereceu vida eterna a todos os que exercem fé nele. Então virá o fim. O fim é caracterizado pela destruição de todo o principado, bem como toda potestade e poder que se referem aos principais potestades de Satanás, quer humanos, quer anjos caídos. Paulo usou esse termo potestade e poder para denotar autoridade humana e poderes demoníacos. Podemos encontrar vários textos mencionados a isso, como por exemplo Romanos 13, verso 1 a 3, Efésios 1, 21, Efésios 6, verso 12. Queridos, na segunda vinda de Cristo, o juízo divino é executado sobre Satanás, incluindo todos os que pertencem a ele e escolheram seguir o caminho do mal e da destruição. Paulo acrescentou ainda: o último inimigo a ser destruído é a morte. Querido, estamos chegando no final do nosso resumo. E eu gosto de deixar claro, sem a ressurreição de Cristo, a sua morte de nada valeria, o seu ministério de nada valeria. E a minha pergunta para ti, para mim mesmo é: o que é que esse tema
tem trazido para a minha vida? O que esse tema tem procurado transformar a minha vida? O que esse tema tem sugerido na minha mente? Queridos, estamos num tempo de grande expectação. Estamos num tempo que carecemos de mudar, tomar o rumo, uma nova conversão, para que o Espírito Santo possa habitar conosco. Queridos, a morte perderá seu aguilhão e sua vitória. O pecado causa morte, e morte eterna se não arrependermos do nosso pecado. O pecado é um veneno mortal, mas por causa da morte, Cristo na cruz e sua ressurreição, ele conquistou a vitória sobre o pecado e a morte por ti e por mim. Temos a promessa segura de uma vida eterna, de corpos celestiais transformados e do fim do pecado e da morte. Tudo porque Cristo ressuscitou dos mortos. Esta é a esperança de vida para nós. Esta é a esperança que deve mover a minha e a sua vida. E que Deus possa tocar em ti. Que essa mensagem possa levar-te a pensar de que como Cristo tem grande anseio por sua vida e por minha vida. Todo o céu está interessado na minha e na sua salvação. Estaremos nós desinteressados na nossa salvação? Que Deus, querido amigo, te abençoe, te fortaleça e te dê a paz. Amém?